Um grande shalom a todos. Eu sou o pastor César Augusto e quero aqui deixar o meu posicionamento sobre os acontecimentos que têm tomado lugar dentro desta mensagem, nesta nação. Tenho sido questionado em cada live que tenho feito sobre qual é a minha posição com relação aos escândalos que são noticiários na internet, nas mídias sociais, qual é a minha posição sobre este assunto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que faz 23 anos que abandonei esse sistema. Não faço parte do tabernáculo da fé. E por que não faço parte? Porque a escritura de Amós, capítulo 3, verso 3, diz: andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Não estou de acordo com a maneira e o procedimento que o líder deste movimento, intitulado de O Companheirismo ou a Mensagem, provocou em torno de si e fez com que decisões desta maneira fossem tomadas. A mensagem que eu creio é uma mensagem limpa, é uma mensagem pura. A mensagem que eu recebi em 1971 de um profeta é recomendada pelo mensageiro que deveríamos manter a mensagem honrável e limpa e viver o tipo correto de vida. Isto está no parágrafo 29 da mensagem Que Casa Me Edificareis. E o que nós vimos acontecer foi exatamente o oposto. Nós vimos escândalo, nós vimos famílias sendo desonradas, nós vimos casais sendo desrespeitados, nós vimos o púlpito servir de ambiente para mentiras e vimos a igreja, que deveria ser o lugar onde o povo se congregasse para ser aperfeiçoado e preparado para o arrebatamento, se transformar num motel, numa casa de conquista de moças e de mulheres casadas. Isto foi o que me fez tomar uma decisão de sair deste chamado companheirismo. Na verdade, acredito que companheirismo deve ser praticado em torno da palavra de Deus e não de um grupo de homens que apoiam tais fatos. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 6 e 7, Jesus disse que é necessário que venha o escândalo. Mas ele também disse: ai daquele por quem vier. Este líder deu uma interpretação que quem provoca o escândalo é quem divulga, não é quem pratica. Ora, se você não quer que seja divulgado atos imorais, é só não praticar. É muito simples, é muito fácil. Mas o verso seguinte, disse Jesus que era melhor cortar a mão e entrar no céu faltando um membro do que ser lançado no inferno com o corpo todo. E foi isto exatamente que fiz. É inegável que este homem serviu de uma mão, ajudou, mas quando escandalizou, deve ser cortada e lançada fora para não irmos para o inferno o corpo todo. Foi por isto que tomei esta decisão de sair. Nós devemos notar que tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento tomou posição, tanto Moisés, como Josué, como Paulo e como os apóstolos, com aqueles que
praticaram atos que são considerados por Deus de escandalosos, aquilo que nós chamamos comumente de pecado. Estes homens tomaram decisões. Você vai encontrar isto, a Bíblia está cheia destas referências. Tanto Paulo, como Moisés, como Josué, tomou decisão contra a casa daquele homem que tomou as vestes babilônicas e tomou a cunha de ouro, não é? Foi destruído, foi lançado fora. Você vai ver quantas dessas decisões Moisés tomou lá no deserto, e você vai encontrar Paulo perguntando na carta aos Coríntios: vocês estão inchados? Por que vocês não tiram de entre vós este iníquo? 1 Coríntios, capítulo 5, leia na sua Bíblia. Será que nossa Bíblia não nos diz que um adúltero, o lugar dele é no inferno e não no reino dos céus? Será que a nossa Bíblia não nos diz que não é apenas aqueles que praticam, mas aqueles que apoiam tais atos também serão condenados com eles? Será que nós não podemos entender isto claramente? Gostaria de convidar aos nobres amigos pastores para fazermos uma reflexão. Qual de nós suportaríamos dentro das nossas igrejas um irmão que, vivendo 14 anos com sua mulher e com uma amante, e depois deixando a amante, deixando a mulher, começa a ter casos com dezenas de mulheres dentro da igreja? Não estou falando de um pecado de Davi, que é tido como a referência para acoitar adultério. Não, Davi pecou uma vez, não foi reincidente. Foi tratado o caso e padeceu e teve um julgamento muito duro da parte de Deus. Mas, escuta, será que existem 2 pesos e 2 medidas? Os membros nós jamais aceitaríamos adulterando com uma, com 2, com 3, com 4, com 10, com dezenas de mulheres e centenas de vezes estes atos sendo praticados. Nós daríamos um jeito de colocar aquela pessoa para fora e dizer que lugar de imundo é lá fora, não é dentro da igreja. Mas será que pastor pode? Pastor pode adulterar, pastor pode ser um conquistador, pastor pode desonrar famílias, não é? Os membros não, libere os membros da igreja. Vocês veem o tamanho da incoerência de ver agora ministros vindo exatamente tentando agora fazer uma diferenciação. Quer saber de uma coisa? Não use mal as mensagens do profeta, dizendo: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício. Ora, Deus respeita o ofício de quem sabe respeitar o ofício. Deus exige respeito, mas para o sacerdote que respeita o seu próprio ofício, quando ele é o primeiro a desrespeitar o ofício e desrespeitar famílias, quer saber mesmo o que Deus fez com aqueles que desrespeitaram os seus ofícios? Leia na sua Bíblia. Será que você nunca leu o que aconteceu com os 2 filhos de Eli? Não leu o que aconteceu com o próprio Eli? Não leu você na Bíblia o que aconteceu com os 2 filhos de Arão, sacerdote? Será que você nunca leu na sua Bíblia? Como é que você pode habilitar-se como pastor para defender coisas erradas? A menos que você tenha o mesmo espírito e que a sua vida esteja tão comprometida e suja como a deste líder. Esperamos que isto possa ajudar a entender por que eu saí fora desse sistema. O profeta William Branham teve uma experiência entre os pentecostais. Ele, vindo pela primeira vez aos pentecostais, encontrou 2 pastores, um profetizando e outro dando a interpretação. Ele estava pensando que estava entre anjos.
Mas no intervalo daquela reunião, ele procurou conversar com um daqueles homens que estavam sendo usados tremendamente ali. Sabe? Ele disse: pelo tom de discernimento, entendi que era verdadeiramente um homem de Deus. Procurei me apresentar e me aproximar do segundo, e para minha decepção, uma visão me brotou diante de mim. Uma visão veio diante dos meus olhos. E aí vi que ele era casado com uma mulher e vivia com outro. Sabe qual foi a expressão do profeta? Se eu já estive diante de um hipócrita, aquele era o maior. Já imaginou os senhores que dizem acreditar em William Branham como profeta? Diante de um quadro não é de uma mulher, deixar a mulher e viver com outra, mas diante de dezenas de casos, olha, dezenas de pessoas diferentes, centenas de casos de adultério. Como é que o profeta chamaria este indivíduo? De anjo, de apóstolo ou de demônio? Você faça a sua própria análise. Por quê? Porque entendo que é assim. Lúcifer foi um anjo de Deus, promoveu muitas festas e muitas reuniões maravilhosas nos céus, mas o dia que ele fracassou e que criou um plano demoníaco, você vai ver que ele se transforma de um anjo de luz a um espírito que arrasta milhões para as cadeias da escuridão. Será que nós não estamos diante do mesmo quadro de alguém que promoveu um grande avivamento e depois arrastou uma multidão para as cadeias da escuridão? Analise e faça seu julgamento. Muitas pessoas questionam, mas Deus é avesso a divisões. Olha, meu grande amigo, irmão, a unidade de Deus, o companheirismo com Deus é ter o Espírito de Deus. Deus não tem no seu Espírito nenhuma classe de sujeiras, nem adultérios, nem mentiras. Você viu quando foi apresentado na televisão a denúncia contra este homem, viu a peça teatral montada lá na igreja para dar uma satisfação ao povo? Viu o tamanho das mentiras que foram proferidas dizendo que este homem é um homem de vida ilibada? Será que você, pastor, não conhece os fatos? Como é que você atesta isto? Você viu pastores e diáconos de pé ali para testificarem uma mentira? Sabe qual é a conclusão da Bíblia? A conclusão é que Deus liberou um espírito de mentira para enganar as pessoas, para arrastá-las para uma grande e terrível decepção, como foi nos dias de Acabe. Agora eu paro aqui nesta meditação. Você diz que nós devemos manter a unidade. Eu acredito que devemos manter a unidade no espírito, em torno da palavra de Deus. E acredito que quando Salomão se desvirtuou por causa de suas mulheres, sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Aías, o silomita, dizer a Jeroboão que ele iria dividir a casa de Israel. E lá estava Jeroboão vestindo uma túnica nova, foi rasgada em 12 pedaços e dado 10 partes a Jeroboão, e 2 partes Deus ia deixar com a casa de Davi. Você sabe que a maioria simplesmente nunca prestou no reinado de Israel? Estou falando de uma nação como todo. Já notou você que 10 casas ficou com Jeroboão e não teve um rei que prestasse? Já notou você que foram mandados 12 espias, 10, a maioria não valia nada? Vieram com uma mensagem que levou o povo para o deserto para morrer? Já imaginou que mesmo os 2 aqui, as 2 casas que ficaram com Davi, nem todos os reis prestaram? Eu não estou dizendo que todos que saíram deste sistema são boas pessoas, têm um espírito correto e estão fazendo coisas corretas. Pode-se sair e carregar o mesmo espírito consigo,
e dar no que deu. Então, a divisão de 1 Reis, leia a sua Bíblia, capítulo 29, capítulo 11, do verso 29 ao 31, mostra que quem promoveu a divisão no reino não foi o Jeroboão, mas foram os pecados de Salomão, e a decisão foi tomada por Deus para ficar apenas um pequeno remanescente, como disse ele: deixarei na casa de Davi uma lâmpada. Há um remanescente que está procurando manter esta mensagem limpa, pura e viver o seu padrão. Espero que este seja você. Não desejo aqui fazer inúmeras citações de Bíblia e de mensagem. Estou dando resumidamente o meu posicionamento. Não adianta citar nem Bíblia nem mensagem, porque a maioria não crê nem em Bíblia nem no profeta. Eu já disse e volto a repetir: será que eles dariam apoio a membros comuns dentro da igreja com o procedimento deste homem? Eu quero até lembrar, não adianta postar agora, sabe, de Pilatos, de tentar lavar as mãos e dizer o problema dele é com a igreja dele. Isto é hipocrisia. Isto é ser novamente trair Jesus, vender Jesus por popularidade. Judas vendeu por dinheiro e esses também estão vendendo por dinheiro. Eles não querem perder membros, porque perdendo membros perde-se dízimos. Vão cair a renda, eles são mercenários da mensagem. Deveríamos ter uma postura e uma posição pela palavra. Não adianta agora dizer, isto é com ele, eu tenho moral, eu posso chegar e fazer. E aquele que fez o casamento sabendo que a primeira mulher dele estava viva, será que tem mesmo moral? Eu acho questionável esta moral. Eu gostaria que as pessoas fossem honestas. Pense você, já ouviu dizer que o barulho das águas em que Pilatos lavou as mãos está até hoje nos ouvidos dele no inferno? Pense nesta atitude que vocês estão tentando fazer agora, senhores ministros, dizendo que o problema deste homem é com a igreja deles e que vocês estão isentos, quando vocês apoiaram esta situação durante todos estes anos. E ainda mais, não apenas apoiaram, mas quando saí há 23 anos, conhecíamos 2 casos, hoje são dezenas. Sabe quem são os culpados destas dezenas de moças e de famílias que foram desonradas? Porque tal ministro não respeita nem os seus auxiliares, nem pastor. Viu a família do pastor que foi desrespeitada? Viu a família dos diáconos desrespeitada? Viu as famílias das pessoas que, trabalhando com o suor do seu rosto, levou o dízimo para esta igreja, para este ministro gastar nos motéis, comprando presentes e até enriquecendo suas amantes? Sabe quanto de dinheiro foi usado para fazer e comprar o silêncio das pessoas? Não apenas foi, está sendo usado no presente? É isto que você segue dizendo ser a mensagem do profeta? Eu acho que está na hora de uma reflexão mais profunda. Vê se você gostaria que eu fosse seu pastor, pegando seu dinheiro, levando mulher para motel. E por que este indivíduo pode? Deus disse ao profeta: nunca fumes ou bebas ou contamines o teu corpo com mulheres. Para este aí Deus liberou. Deus é um Deus muito estranho, não é verdade? Então eu quero lembrar a você agora, para terminar, que na mensagem Éden Satânico, parágrafo 29 também, apenas escolhi 2 mensagens. Que casa me edificareis, parágrafo 29, e Éden Satânico, parágrafo 29. O profeta de Deus diz, e eu termino aqui: não será o comunismo, mas será a igreja que enganará os eleitos. Sabe por quê? Porque o diabo, disse o irmão Branham, ensinou as pessoas a amarem suas igrejas e a seus pastores mais do que a Deus e mais do que a palavra. Espero que isto não seja você. E espero que você saia imediatamente de qualquer igreja que esteja vinculada a esse sistema que Deus chama de nicolaíta.
nicolaísmo e que Deus disse: eu odeio. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.